Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Fabiana dos Anjos e vamos comentar uma questão de português da Fundação Carlos Chagas. Vamos até ela? Está plenamente adequado o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase. Então vamos observar os elementos sublinhados e verificar os que estão corretos. As economias que provieram de seus salários, ele as despendeu em sessões de tatuagem. Uma observação aqui, provieram é uma forma derivada, né, do verbo vir. Tanto é que provieram vem de provir, derivado de vir. Então, se a gente tem essa relação de derivação entre os verbos, provir se conjuga como vir. Se a gente pensar no paradigma de conjugação do verbo vir no passado, no pretérito perfeito, que é justamente o que se mostra para a gente aqui, ou seja, o passado concluído do modo indicativo, se a gente pegar o verbo original, que é o verbo vir, então, eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes, eles vieram. Na terceira pessoa do plural, a gente reconhece vieram e, no caso da derivação, é só anexar esse prefixo pro e aí a forma provieram é obtida. Então, está corretíssima. Se a gente observar despendeu, é um verbo que a gente vê com pouca frequência em textos da língua portuguesa, né? Em textos da língua portuguesa, aqui registrados no Brasil. Por outro lado, a gente sabe que despendeu apresenta na sua terminação esse ezinho, assim como, por exemplo, vendeu, assim como, por exemplo, comeu. Então, a gente suspeita de que seja um verbo cujo o infinitivo, né, a forma do infinitivo, que é a forma R, tenha como antecedente o é, assim como acontece com vendeu, vender, comeu, comer, que são verbos de segunda conjugação. Por esse raciocínio analógico, despendeu, despender. Pessoal, despender significa gastar. E se a gente está raciocinando por analogia em relação à estrutura deste verbo com outros verbos de segunda conjugação, que são os verbos que terminam em ER, então é só a gente verificar a conjugação desses verbos de que a gente suspeita, né, já conhecer, porque se esses verbos que a gente conhece têm a mesma conjugação de despender, é só conjugar esses verbos conhecidos. Então, eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Por analogia, eu despendi, tu despendeste, ele despendeu. Então, exatamente, nós temos os verbos escritos e conjugados nos tempos corretos, com as suas significações corretas. A nossa resposta, portanto, está na letra A. Mas por que não nas outras? Vamos verificar. Elas interviram, já podemos parar por aqui. Intervir, assim como provir, é forma do verbo vir. Se a gente tiver, então, dúvida na conjugação, é só voltar para o verbo de origem, né? Então, interviram nos dá aí uma sinalização de que é um passado concluído, né? Um pretérito perfeito. Vamos conjugar o verbo vir. Então, eu vim, tu vieste, ele veio. Né? Nós vimos, vós viestes e eles vieram. Então, não eles interviram, mas eles intervieram. É um pouco, de repente, estranho de se ouvir, mas é exatamente assim que a gente conjuga, porque a gente está seguindo o padrão de conjugação do verbo de origem. Bom, e depois, quando ele se dispôs a pagar uma tatuagem que eu custara tão caro. Pessoal, o verbo custar, né, no sentido de mostrar que alguma coisa teve um prejuízo, é um verbo ele pode ser transitivo direto ou indireto, ou seja, ter um complemento sem preposição, objeto direto, junto a um complemento com preposição, objeto indireto, ou ainda ele pode apresentar só um objeto indireto, sendo transitivo indireto. Então, por exemplo, isso custou a vida a ele, ou isso custou a ele. É mais ou menos o que a gente verifica aqui. Né, tatuagem que o custara tão caro. Então, quando a gente tem um prejuízo, seja esse prejuízo material ou imaterial, o verbo custar tem esse tipo de estrutura sintática, né, de classificação. Ou seja, o que a gente verifica é que ele tem um complemento com preposição presente, né, e esse complemento com preposição a gente chama de objeto indireto. Vale aqui a gente lembrar, pessoal, que em termos de pronome, já que a banca solicita para a gente a escrita o custara, e o o é um pronome pessoal do caso oblíquo, vale a gente lembrar que os pronomes pessoais do caso oblíquo são sempre pronomes complementos, porque eles atuam na função em relação ao verbo de complementos verbais.
Enquanto os pronomes retos atuam como sujeito, os pronomes oblíquos atuam como complemento. Por essa razão, por exemplo, não se diz mim vai à feira. Se diz eu vou à feira porque eu é pronome reto e pronomes retos são sempre sujeitos. Pronomes oblíquos são complementos. Dentro dessa regra, os pronomes oblíquos de terceira pessoa têm as suas caracterizações bem definidas. Os pronomes o, os, a, as são sempre objetos diretos, ou seja, eles são sempre complementos sem preposição ou substituem complementos sem preposição, objetos diretos. Já os pronomes lhe e lhes substituem objetos indiretos ou são eles os próprios objetos indiretos. Bom, nesse caso, se o verbo custar, né, tem pelo menos a presença de um objeto indireto nessa significação, então o pronome que deveria estar aqui não é o, e sim o lhe, que é um pronome indicado para substituir ou até mesmo para exercer a função de objeto indireto. Então, na correção, elas intervieram e não que o custara, mas que lhe custara tão caro, certo? Bom, por essas razões não poderia ser a letra B e a letra C. A propósito de tatuagens, o velho lhes vê como acessórios inúteis. Pessoal, aproveitando a explicação da opção anterior, o velho lhes vê. Quem vê, vê algo ou alguém. O verbo ver precisa de um complemento sem preposição, um objeto direto. O objeto direto nunca é função sintática do pronome lhes. Então, o velho os vê como acessórios, a gente corrige aí a grafia de acessórios, a gente apresenta dígrafo SS somente uma vez e não duas, como se sugeriu aqui na letra C, certo? Por que não a letra D? Depois de se deixar seduzir a uma tatuagem, muito cuidado, pessoal, questão de regência. A gente sabe que a regência é justamente essa relação de complementação. Quando o objeto direto completa um verbo, o objeto indireto completa um verbo, ou até mesmo quando um termo completa um nome, essa relação de complementação a gente chama de regência. Se com termos e verbo, regência verbal, se com termos e nome, regência nominal. Muitas vezes essa relação de complementação é feita por uma preposição. E por vezes, quando analisamos questões de regência, nós devemos, por vezes, verificar se a preposição que está presente está correta ou não. No caso aqui, ó, quem se deixa seduzir por e não a. A gente verifica que a preposição está presente na regência desse verbo, mas não é a preposição a. Então, pessoal, a gente verifica que a preposição a não está adequada. Mas, além disso, nós temos uma outra questão. Na sugestão de reescrita, temos o seguinte: depois de se deixar seduzir por uma tatuagem, conheceu o remorso com o qual se martirizou. Na sugestão de reescrita, a gente tem com qual e não cujo ou em cujo, que foi a sugestão que a banca, por outro lado, havia oferecido. Vale a gente aqui lembrar por que de não se utilizar o cujo nesse contexto. Seguinte, tanto o pronome o qual quanto o pronome cujo são pronomes relativos. Esses pronomes apresentam uma função de recuperarem um termo anterior ou de se referirem a um termo anterior. No caso aqui, o termo é remorso. Porém, de forma diferente dos outros pronomes relativos, como que, o qual, onde, por exemplo, né? E o próprio que valendo o qual, diferentemente desses pronomes, o cujo, além de se referir a um nome anterior, apresenta uma ideia de posse ou de pertencimento. Para que essa ideia de posse ou de pertencimento seja claramente identificada, nós temos uma formulazinha para que esse cujo seja empregado em relação às palavras que precisam estar presentes para que essa ideia de posse ou pertencimento seja manifestada. Então, a gente tem aquele ou aquela que possui, o pronome cujo ou cuja e a coisa possuída. Então, no exemplo ilustrativo como a professora cuja bolsa foi roubada está abalada. Num exemplo como esse, a gente tem a professora, que é aquela que possui, o pronome cujo, no caso, né, flexionado aí para cuja, então a professora cuja bolsa, e logo depois do pronome, o elemento que é o objeto da posse do pertencimento. Então, se a gente não identificar essa estrutura, aquele que possui, pronome cujo e a coisa possuída, ou pertencida, a gente não consegue recuperar essa ideia de posse ou pertencimento. Aqui, remorso em cujo, então, cadê a complementação dessa fórmula? A gente não tem aqui, certo? Bom,
para além disso, a gente observa, é um outro dado aqui para lembrar, que quando se tem um pronome relativo, independentemente de qual seja, mas quando se tem um pronome relativo dentro de uma oração, essa oração que tem essa característica, sendo iniciada por um pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva. Por que essa informação é importante para a gente? Porque faz parte das regras gramaticais a seguinte orientação. Dentro de uma oração que se inicia com um pronome relativo, e assim se chama, oração subordinada adjetiva, se o verbo dessa oração pedir preposição, a preposição vai para frente do pronome relativo, para que se estabeleça melhor coesão. Então, a gente tem com o qual se martirizou, porque aquele que se martiriza com. O verbo martirizar-se, pronominal, acompanhado do pronome ser, significando algo relativo a sofrimento, a gente reconhece nessa significação, nessa estrutura, o verbo se associando à preposição com. Então, a gente tem um pronome relativo, o que caracteriza essa oração como adjetiva, seguindo a regra da gramática, preposição com sai do verbo, vai para frente do pronome, e não preposição em, como se sugeriu ali na opção letra D, certo? Bem, várias questões, então, a serem sinalizadas e essas questões tornam a letra D inválida. Vamos verificar a letra E. Ele diz não saber por que a tatuagem goza de tanto prestígio aonde quer que surja. Pessoal, ele diz não saber por que motivo a tatuagem, quando esse porquê é substituído pela expressão motivo ou até mesmo pela expressão por que motivo, pelo qual motivo, a gente sabe que esse porquê é separado e sem acento, só lembrando essa regra que é bastante conhecida. Então, isso já tiraria a letra E das nossas possibilidades. Para além disso, quando se diz goza de tanto prestígio onde quer que surja, mais uma vez a gente tem um caso de oração adjetiva. A gente tem o onde, que é um pronome relativo, porque se refere a um termo anterior, é um pronome que está introduzindo uma oração, nesse caso oração adjetiva, como a gente já comentou, e aí quando a oração adjetiva está presente, a gente precisa ver se o verbo pede preposição. O que surge, surge. O verbo é intransitivo, não precisa de complemento, portanto não precisa de preposição. Então nenhuma preposição vem para frente desse pronome, então a gente não deve dizer aonde, e sim onde. Então, por essas razões, a letra E não entra como resposta. Lembrando, a nossa resposta ficou lá na letra A. Forte abraço a todos, pessoal. Fico por aqui e até a próxima questão.